exemplo, à noite eu tomo 20 unidades de NPH. E a seringa que estou usando é de 50. E aí? E aí nós temos que pensar da seguinte forma. Se você toma 20 unidades de insulina, NPH, cadê? Pronto. Você usa a seringa de 50. Ótimo, Marcela. Perfeito, não tem problema. Qual é a diferença de colocar? Olha só, eu vou colocar aqui em 20. Olha só. Tá aqui, em 20. Tá? Deixa eu ver se dá para focar. Deixa eu virar aqui para ver se pega o foco. Bom, tá aqui em 20, ok? 20 unidades de insulina. Cada tracinho da seringa de 50 unidades vale uma unidade. Então, se você vai aplicar 20 unidades de NPH, é aqui que você vai colocar. Olha a diferença quando eu coloco 20 unidades na seringa de 100 unidades. Olha a diferença. Eu vou colocar as seringas na mesma altura, o êmbolo na mesma altura, para vocês poderem perceber a diferença. Os dois, tá? Nas duas seringas, nós temos 20 unidades, tá, de insulina. A diferença é que na seringa de 50, você vai contar cada tracinho como sendo uma unidade de insulina. E na seringa de 100 unidades, cada tracinho você vai contabilizar como sendo 2 unidades de insulina, ok? Visualmente, parece que a de 50 tem mais, mas não tem. Elas têm a mesma quantidade, ok? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Germana, Cláudia, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema, eu estou aqui falando com o pessoal sobre aplicação de insulina, os erros e as consequências desses erros. Então, eu estou abordando aqui com o pessoal, fazendo aqui uma recapitulação rápida, a utilização das seringas. Boa noite, Germana. Olha só, a utilização das seringas. Seringa de 50 unidades, seringa de 100 unidades. Agora, vem o pulo do gato. Existem famílias que utilizam seringa, mas não utilizam estes modelos de seringa. Elas utilizam seringas que são seringas normais, não são seringas específicas para a aplicação de insulina. Marcela Lemos, então é isso que estou fazendo errado. A glicemia alta direto. Então, que bom, Marcela, que agora você sabe como é que é e agora a glicemia vai melhorar. Não é verdade? Que bom que você pode participar dessa live aqui, então. Olha só, algumas famílias não utilizam essas seringas, elas utilizam seringas normais, tá? Seringas que não são de aplicação de insulina. E qual é o problema dessas seringas? Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas não tem problema. Eu vou explicar para você qual é a diferença da insulina, da seringa normal, para as seringas que são próprias para aplicação de insulina. Se você pegar uma seringa normal, a agulha, ela não vem conectada ao corpo da seringa. E aí, a família tem que conectar a agulha, tá certo? Para poder fazer a aplicação. Quem é que sabe me dizer aqui qual é o problema principal de se utilizar uma seringa que não é própria para a aplicação de insulina? Vai lá, 2 segundinhos para alguém me falar qual é o problema de se utilizar uma seringa que não é própria para a aplicação de insulina. Aquelas seringas que você encaixa a agulha. As seringas que não são próprias para a aplicação de insulina, que são aquelas seringas que a gente encaixa a agulha, elas têm 2 problemas. Primeiro, 3 problemas. Primeiro, o lumen da agulha, o lumen é o calibre da agulha, tá? Ele é maior. Sendo maior, como a Suede falou aqui embaixo, ele enche de bolha, tá? Esse é o primeiro erro de utilização desse tipo de seringa.
ela enche de bolha, tá? Na hora que você está aspirando. E aí você tem que ficar desmanchando as bolhas para poder ajustar, né, empurrar o êmbolo para cima até o momento de aparecer a primeira gotinha aqui em cima para poder fazer a aplicação. Esse é o primeiro erro de quem de se utilizar uma seringa que não é própria para aplicação de insulina. Segundo problema disso é que a agulha, tá? A agulha não tem agulha de 4 milímetros, ou seja, a agulha das seringas que não são próprias são agulhas, no mínimo, de 6 centímetros, ou seja, elas são maiores do que essa. Sendo maior, o que vai acontecer com a criança? Ela vai reclamar, não é verdade? Por quê? Porque dói. Então, esse é o segundo. E o mais grave de todos é que, por ser uma agulha... Cadê a minha tampa? Por ser uma agulha que você desenrosca e tira, na hora que você conecta a agulha para utilizar, existe um espaço entre a agulha e a insulina que nós chamamos de espaço morto. Esse espaço morto é o espaço aonde acumula insulina antes da insulina entrar, propriamente dito, dentro da seringa. E qual é o problema desse acúmulo de insulina? É que em cada aplicação você vai desperdiçar no mínimo 10 unidades de insulina. Imagina, do jeito que é cara a insulina, difícil de pegar no posto, cara para comprar, você desperdiçar insulina utilizando uma seringa que não é própria para aplicação de insulina, porque cada vez que você aspira, fica preso aqui dentro, na seringa, na agulha que não é própria para aplicação, fica preso no mínimo 10 unidades de insulina. E aí, quando você faz a aplicação, ela fica represada aqui dentro. E aí você desperdiça 10 unidades de insulina a cada aplicação. Imagina isso ao longo do dia inteiro. Então, o correto é não utilizar uma seringa que não seja uma seringa própria para a aplicação de insulina.